Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tô aqui para te lembrar que há poder na ressurreição de Jesus. Eu sou totalmente apaixonada por essa verdade e eu vou ficar muito contente se você me der os próximos minutos da sua atenção pra gente refletir sobre isso. Paulo diz lá em Filipenses 3:7 o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nessa passagem, Paulo fala um pouco da transformação que ele teve na vida dele. Vamos relembrar. Antes de ser encontrado por Jesus, Paulo perseguia a igreja de Cristo. E naquela época, Paulo ele tinha dinheiro, ele era bem reconhecido pelas pessoas, tinha uma boa reputação, mas ele deixou toda a reputação que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, para de fato seguir a Cristo. E ele fala que tudo aquilo que ele tinha antes, ele considerava como um esterco, se comparado a tudo aquilo que ele ganhou em Cristo. Porque Paulo encontrou em Cristo a verdadeira vida. E aí ele continua no versículo 10, ele fala sobre os desejos do coração dele agora que ele tinha encontrado a Jesus. Ele fala sobre 3 coisas. A primeira ele diz: eu quero conhecer a Cristo. E na verdade, Paulo já conhecia Cristo. O que ele quis dizer aqui? Eu quero prosseguir em conhecer ao Senhor. E ele continua: eu quero conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Paulo ele já conhecia esse poder porque ele foi encontrado por Jesus. E ele continua: eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, tornando-me com ele em sua morte, para que, de alguma forma, eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo estava dizendo assim como Cristo morreu, eu também quero morrer para mim mesmo, para que eu possa viver para Cristo. Mas esse vídeo é sobre o poder da ressurreição e nós vamos dar uma atenção especial a esse ponto. A ressurreição de Jesus é um dos fundamentos da nossa fé. A palavra diz que Jesus deixou toda a glória dele no céu. Ele nasceu nessa terra como menino, viveu como um homem rejeitado e morreu em nosso favor. Enquanto Jesus morreu, ele levou sobre ele o castigo que nos era devido por conta do pecado. Ele pagou o preço do pecado pelo sangue dele. Sobre ele, ele levou as nossas enfermidades, os nossos pecados e as nossas dores. Mas a Bíblia fala que a morte não pôde contê-lo e no 3º dia ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele conquistou a vitória e nele nós somos vitoriosos. Por conta da ressurreição de Jesus, o pecado já não pode nos escravizar. O espírito de orfandade já não pode mais nos escravizar. Em Jesus, nós somos livres porque ele ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, é porque ele quer que eu e você possamos experimentar o poder dessa ressurreição. E nós podemos ver na vida de Paulo que ele experimentou esse poder na conversão dele, mas ele desejou continuar experimentando esse poder durante toda a vida dele. Se você já passou por isso na sua vida, se você já se rendeu a Cristo, se você já se converteu, se os seus olhos já foram abertos, você já experimentou do poder da ressurreição de Jesus. E isso é maravilhoso. E assim como Paulo, ele conheceu o poder da ressurreição, mas ele desejou continuar conhecendo, porque existe muito mais disponível para nós. Em Atos 28, há o registro de um momento da vida de Paulo que ele sofreu um naufrágio e ele foi parar numa ilha chamada Malta.
Nessa ilha, ele foi picado por uma cobra venenosa. As pessoas pensaram que ele ia morrer, esperaram que isso acontecesse e não aconteceu. Então, elas viram que havia algo divino sobre a vida dele e ele aproveitou aquela oportunidade para pregar o nome de Jesus. Nesse momento, Paulo ele experimentou o poder da ressurreição, porque depois que Jesus ressuscitou, ele deu uma comissão aos discípulos e a todos que vêm após, todos que creem em nome de Jesus. Em Marcos 16, Jesus disse: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem de algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses serão curados. Essa foi a promessa que Jesus deixou a nós, porque ele ressuscitou e ele conquistou tudo isso. Paulo experimentou isso durante as diversidades da vida dele, nesse episódio com a cobra e em vários outros episódios que Paulo foi preso, que ele foi açoitado, que ele passou por dificuldades. Nenhuma dessas dificuldades pôde matá-lo. Espiritualmente falando, nenhuma dessas dificuldades pôde afastá-lo da presença de Deus ou fazer ele desistir, porque o poder de Deus na vida dele o fortalecia para que depois das adversidades ele ficasse ainda mais forte. Também foi pelo poder da ressurreição de Jesus que Paulo perseverou até o fim. Lá em 2 Timóteo 4,7 ele disse: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a minha fé. Paulo ele não guardou a fé dele até o último segundo porque ele era um bom homem, porque ele era um homem persistente, por causa de alguma glória dele. Ele conseguiu perseverar até o fim, pelo poder de Deus operando na vida dele. Na nossa vida também é assim. É pelo poder da ressurreição de Jesus que nós somos fortalecidos pelo Senhor a perseverar. E se você quer chegar no fim da sua vida, olhar para trás e dizer o mesmo que o Paulo, sabe? Eu cheguei até aqui. Eu guardei a minha fé. Eu combati o bom combate. Você precisa prosseguir em conhecer e experimentar o poder da ressurreição de Jesus na sua vida. E a boa notícia é que essa verdade bíblica está disponível para nós. Quanto mais nós nos rendemos ao Senhor, quanto mais nós prosseguimos em conhecê-lo, mais a gente também prossegue em experimentar o poder da ressurreição dele nas nossas vidas. E isso é maravilhoso. Então fique com essa palavra. Se lembre que há poder na ressurreição de Cristo. E porque há poder na ressurreição de Cristo, porque Jesus venceu, nós somos vitoriosos nele. Que a gente possa se agarrar a essa palavra e viver tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. É isso, Deus abençoe, até a próxima. Pode nos escravizar. Olha o gás. Vocês estão ouvindo o gás? Eu ia começar a falar sem gravar. Ai, que cheio doido. Será que dá pra ouvir a vizinha varrendo? Ela nunca varre. Nunca escuta. Aí eu acho que eu vim gravar, ó. Eu tô ouvindo ela varrendo lá em cima. Oh Deus, aleluia. Mas tudo bem.